Tudo bom, né, Fernando? Tudo jóia, meu amigo. Graças a Deus, finalizando bem. Exatamente, exatamente. Não, e o Stênio e a Maria Carolina, realmente, eles esclareceram muito, porque, por exemplo, 110% de processos, né, naquela meta, gostei muito desse Power BI no celular também. Aí você tem que compreender bem essas cláusulas de barreira, taxa de congestionamento, porque senão, Uhum, por exemplo, na meta 30 baixar mais que os distribuídos, já está em 110,90%. Ano passado também foi uhum, além da meta. Só que a questão da taxa de congestionamento ficou alta. Ficou, agora, no início do ano, está 82,67. uhum, E sendo que na vara criminal tem que ser menor ou igual a 43%. uhum, Então, tem várias metas que não se aplicam a criminal, né? uhum. Agora tem um problema, né? Por exemplo, a meta 6 de ambientais, é, nem sempre você, como aquela meta mesmo, 30, né, das 30 não, aquela das da Convenção de Haia. Eu já fui juiz civil, tive Convenção de Haia. Nem sempre o processo está maduro para julgamento. Tem que Uhum, julgar, né? Mas, uhum, se não julgar aquele um, zerou a meta. Mas não está em fase de julgamento. uhum. Então, assim, essas métricas têm essas questões, né? É. Né, e vai ser legal porque talvez seja oportunidade, né, Antônio, de eles pensarem assim, a regra geral é uma, mas essas excepcionalidades, de que forma eles vão tratar? Então vai ter um campo lá, observação. Esse processo, ainda que entendamos a relevância, ainda não está maduro o suficiente para julgar de acordo com a Convenção de Haia. Mas isso não significa que não está sendo observado e que a meta não pode ser É, prejudicada em decorrência disso. Mas eu acho que está no momento exatamente desses aperfeiçoamentos, desses melhoramentos, e essas sugestões, seguramente, quando colocadas, e esse curso está sendo uma excelente oportunidade, tá. os colegas que fazem a gestão, eles seguramente, quando estiverem atualizando os critérios, indicadores, eles seguramente estarão levando em consideração. Então, esse aperfeiçoamento constante também é oriundo e muitos insumos, eles são reflexos desses momentos de partilha aqui nas formações. Então, é um momento realmente importante e é bacana que vocês tenham a oportunidade de colocar isso para que isso possa ser aperfeiçoado. Até no trabalho final, né, para aqueles que forem fazer o É, TCC, esses elementos vão trazer muitos subsídios para que a administração ela possa pensar em aperfeiçoamentos e implementações é, de soluções que ainda não existem. porque até uma operação de última hora que chega em dezembro, só no final do ano passado nós fizemos duas operações lá na vara. Uma no meu gabinete, outra no do substituto. Contra trabalho escravo, tráfico de pessoas, entendeu? E foram coisas Uhum, de última hora, assim, que tinha que ter, porque era o momento de deflagrar a operação. Quem diz isso é a Polícia Federal. Aí, nesse uhum, momento, ela pede uma série de cautelares. Aí, assim, o gabinete estoura de cautelar, uhum, entendeu? Então tem que ter essas achegas, né? Eu vou é discutir com verdade. o meu juiz substituto essas questões para a gente até abrir um STEI, né? Em relação Perfeito. a isso. Vai ser bom. Você também está trabalhando nessas metas, Fernando? Não, acabou que nas metas não. Eu tenho trabalhado mais só com o processo das ações formativas e sempre que há necessidade eu atuo em consultorias em projetos mais direcionados. Mas com relação às metas diretamente, não, mas nós podemos fazer todo o meio de campo. E até aproveitando agora que o doutor Hugo está indo para a corregedoria, Você doutora vai para a Edeide para corregedoria o também? tribunal. Então, na verdade, eu ainda não sei exatamente onde eu vou estar. Ainda estou analisando, mas tem a possibilidade de ir para a corregedoria, continuar na SMAF, continuar no Sejuc ou voltar para o STJ. Aí nos próximos 30 dias É, deve ter uma definição com relação a isso. ok. Perfeito. O doutor Hugo já está aqui conosco. Agora nós vamos nos organizar para fazer o encerramento da nossa formação, oportunizar, dirimir dúvidas, enfim. Mas para o Hugo é selo diamante. O curso é selo diamante para o Hugo.
né? Foi muito bom. Obrigado pelo carinho, viu, Cristina? Excelente. Eu confesso que a minha intenção também é continuar, porque estou gostando demais da conta e me senti muito acolhido aqui no TRF1. Que bom, que bom. Não estão te ouvindo, Hugo? Não, eu queria dizer que a equipe que a Gabriela coordena, a Secretaria Executiva da escola é muito boa, é reduzida, É. mas é muito boa, né? Consegue fazer, olha, a gente conseguiu fazer nestes 4 meses vários cursos e ações formativas simultâneas. Então, assim, e todas muito elogiadas. Então, fizemos um curso da AIA, fizemos um curso em Rio Branco sobre pena justa, fizemos este curso, fizemos as ações do REINT, fizemos tantas outras ações e naturalmente, o que eu percebo desde quando eu entrei, eu estou saindo agora da escola, mas eu cheguei em 2023, né? Janeiro de 2023. Acredito que a gente ganhou uma habilidade. Nós temos aí a Luciana, a Sônia, a Simone, a Sandra, a Fernanda, a Flávia, Jaqueline. Nós ganhamos uma habilidade junto com o Fernando agora, de poder atuar em várias frentes. E também na frente de comunicação. Então a gente virou editora, a gente publica livros, a gente virou uma comunicação social, a gente tem o nosso Instagram, a gente faz as nossas próprias apresentações para o público externo em texto, imagens, relatórios, etc, etc. A gente publica todos os nossos anais e registros de eventos, jornadas, enunciados, é, algo que não é comum nas escolas. Então, eu acho que hoje a escola chegou a um nível que eu vou sair, mas a escola não vai perder a qualidade. Pelo contrário, eu acho que só vai crescer. A Gabriela vai permanecer aqui, oxalá, se Deus quiser, vai permanecer conosco como secretária executiva na próxima gestão e vai dar essa continuidade. Ela é a memória desta escola, ela é exemplo para os outros secretários executivos de outras escolas de tribunais que procuram aqui, que querem sempre saber o que está acontecendo aqui na primeira região. Então, a primeira região virou referência. Além de tudo, Cláudio, vencemos 2 prêmios de Pois inovação. é. 2 prêmios, uma escola vencer 2 prêmios de inovação, que foi a escola a da primeira região. O prêmio que a gente venceu, até agora não tem outro vencedor que não a primeira região. Então, porque ele teve 2 edições para escolas Legal. e a primeira região ganhou as duas. A SMAF TRF1 ganhou as 2 edições. Então, assim, eu acho que fica aí um legado, fica uma herança importante. E eu acredito que a Gabriela, se o Fernando puder continuar conosco, é o que nós esperamos muito, junto com a Gabriela, né? A Gabriela atuando com essa atividade de administração e o Fernando nessa atividade de fim pedagógica, né? Porque na escola nós temos uma finalidade pedagógica, e nós podemos, sem dúvida, romper outras barreiras, Cláudio, romper outras barreiras. Eu acho É, que e, pode e, falar. Hugo, assim, só me desculpe insistir nesse ponto. É, foi tão bom. Agora mesmo, Stênio, em uma aula curta, esclareceu tanto. Ele já tinha esclarecido lá na aula presencial, iluminou tanto. Gabriela, eu acho, e eu vou insistir isso com o Hugo, mesmo ele na corregedoria, porque ele também tem a memória da escola. Hugo, desculpa insistir nesse ponto. Fazer módulos de atualização para quem já fez o curso, tanto de gestão quanto de tecnologia. Então, ó, esse módulo aqui é para quem já fez a edição 1 e 2, né? Porque a coisa é muito dinâmica, né? E tá muito legal, tá muito legal. Tá de parabéns, toda a equipe é selo diamante, né? Vocês Obrigada, estão. doutor. O senhor tocou num. Primeiro, eu queria agradecer ao doutor Hugo pelos elogios e eu quero dizer que a escola não teria tido esse senhor upgrade se não fosse o doutor Hugo. O Com doutor Hugo é certeza. nossa mola mestra, que ele move, ele chega, onde ele põe a mão. Eu já falei isso para ele ontem, que onde ele põe, onde ele toca vira ouro. Então, eu confesso que eu fiquei até emocionada aqui quando ele estava falando, porque a gente vai sentir muito a falta do doutor Hugo. Eu vou lutar para que a gente continue assim, mantendo o nível, mas eu acho que melhorar vai ser Já, difícil sem o doutor Hugo.
Já sabe É- quem vai suceder, doutor Jamil, Não, na escola? não, Não, né? não, a gente imagina que um desembargador que se manifestou e que tem muito interesse é o doutor Ney Belo, mas tudo depende da eleição que vai ser dia 30 de abril, né? Então, a princípio a gente está torcendo e esperando que seja o doutor Ney, mas o resultado final só vamos ter dia 30 de abril. Então, com relação o início da despedida aqui do Dr. Hugo, queria falar essas palavras para ele, porque ele realmente trouxe muita luz para a SMAF e eu só tenho a agradecer. Espero realmente que eu continue aqui e que continue seguindo o trabalho que ele deixou aqui para a gente, esse legado que ele deixou. Sempre, doutor Jamil, o doutor Hugo vinha com as ideias, o doutor Jamil comprava as ideias dele na hora e me mandava executar. Então, acho que assim, foi um trio que nós formamos aqui, com o Fernando na parte pedagógica, e as meninas todas aqui da escola sempre seguindo aí as orientações do doutor Hugo, eu acho que realmente deu muito certo, e se Deus quiser, a gente vai tentar manter o trabalho. E essa ideia sua, doutor Antônio Cláudio, de fazermos módulos, eu acho muito bacana. A gente queria até ter colocado em prática desde a primeira versão do curso, e a gente falava, lembra, doutor Hugo, que a gente usava o termo pílulas de gestão? Que a Uhum. gente tinha uma Ah, vontade realmente, bonito, bonito, que a gente tinha gostei. uma vontade, a gente pode não, de repente, se não der para fazer módulos, mas para fazer webinários, e a gente sempre usou esse termo de pílulas de gestão, talvez botar isso em prática Mas na colocar também próxima. pílulas de tecnologia. Sim, isso aí é Uhum. básico. A gente vem É, apostando muito nas aulas de tecnologia. É, A gente fez vários eventos ano passado com essa pegada. Então, se Deus quiser, vamos continuar com essas duas frentes aí. E o doutor Hugo acha que ele vai se ver livre de mim. Eu já falei isso e falo aqui publicamente, mas eu vou pedir, ele vai ter que nos dar aqui sempre uma consultoria ali, porque as ideias dele são fantásticas. é verdade, é verdade. Ele Vou não estar vai poder sempre no pé ser. dele. Ele não vai se livrar É. da gente tão fácil como ele imagina. E no judiciário é o seguinte: o sujeito só vai acumulando novas funções, mas não deixa as uhum. antigas, não, porque ele tem a É, memória. com Então, certeza. Gabriela, então, aqui é um fechamento, Cláudio, de, de todo esse trabalho. Eu acho que a ideia de pílulas de gestão e pílulas de inovação, ou de pílulas de tecnologia, caem muito bem porque durante o nosso curso nós tivemos duas trilhas e elas inauguram justamente esse tipo de iniciativa, né? A trilha A foi gestão institucional por Exatamente. segmento e a trilha B foi tecnologia, inovação e metodologias ativas, né? Então a gente chegou aí ao ponto de estudar ferramentas que eu nunca havia feito, participado ou conhecido. Ontem a Duda fez uma programação usando o Cloud, né? Por dentro do Cloud, ela conseguiu gerar ali uma gamificação, a plataforma acessível. Apresentou algumas inconsistências, mas como ela própria disse e fez parte da aula, a experimentação com inovação é isso aí. Então, e nem sempre a gente vai chegar ao resultado perfeito, até quando a gente está elaborando os nossos prompts, a gente está fazendo ajustes, né? Aqui no meu gabinete eu faço assim o prompt de elaboração de minutas de voto, o prompt de elaboração de julgamentos monocráticos, porque eu estou na turma recursal. Aí eu boto assim, prompt versão 2.1, aí 2.11, 2.12, porque houve um ajuste em relação a um bug, a uma correção. E aí eu vou acompanhando esse tipo de ajustes com novas versões. E, naturalmente, inovação é isso. Ela parte de um ambiente que não consegue ser acompanhado pela regulação. Então, a disciplina, né, a gente tem aqui a regulamentação do tribunal, mas a inovação, essas novas ferramentas, a gente começa primeiro testando, né? Aí faz um piloto, né, faz um uso ali posicionado, pontual, temporário, vai percebendo, isso vira uma boa prática, depois o tribunal toma conhecimento, o tribunal regulamenta, né? Incentiva o uso, e aí às vezes encaminha para o CJF, encaminha para o CNJ, mas boa parte das inovações em tecnologia e em gestão que tem acontecido nas unidades. E nas unidades que estão em Brasília e nas unidades que não estão em Brasília.
nas subseções, existem muitas subseções fazendo trabalhos maravilhosos, unidades distantes geograficamente de Brasília que estão fazendo com que Brasília aprenda, então estão ensinando Brasília. Então, esse mundo virtual tem invertido um pouco a lógica. Antes era Brasília que entregava as inovações, as utilidades. Agora a gente não tem mais essa centralidade em Brasília. E em muitos acontecimentos nós estamos aprendendo com as unidades de Imperatriz, de Paragominas, de Cruzeiro do Sul, de Tabatinga, de Ji-Paraná, etc., etc., de unidades que antes pouco eram ouvidas, agora são aplaudidas e ocupam um espaço muito grande nesse tipo de inovação. Então, nós temos aqui neste curso muitas pessoas que já fazem experiências exitosas, né? E este curso serviu para que a gente conhecesse outras experiências exitosas, fazendo então esse comparativo, essa distinção e fazendo com que a gente pudesse crescer como time. Então, a gente precisa trabalhar para a gente poder alcançar o selo diamante neste ano. E no próximo ano a gente precisa trabalhar como time. Então, existe um time da primeira região, existe um time do tribunal, que antes não conversava, não dialogava, passou a dialogar e conversar nos últimos anos, e progressivamente, cá estamos. Estamos fazendo um trabalho muito interessante. Pela primeira vez chegamos a um selo, um selo ouro, a intenção é chegar ao selo diamante, e para isso a gente não pode passar ao largo, né? Nós não podemos ignorar a educação judicial. Então, a educação judicial é, de fato, fruto disso, consequência disso, causa e consequência de tudo que nós estamos fazendo. Então, eu acho que há uma interdependência entre qualquer incremento inovador a partir da inovação judicial. Essa interdependência me parece lógica. Uma outra coisa que eu acho que vocês devem já saber pelo curso, o curso mostrou isso, é que a gente precisa saber que inovar não é inventar nada do zero, né? A invenção parte do zero. E a própria história mostrou que os inventores, na verdade, foram inovadores, porque a inovação é, às vezes, você acrescentar uma coisinha nova naquilo que já estava sendo construído numa cadeia de pensamentos, né? Então, alguém foi e apresentou uma pedra bruta, alguém faz a primeira lapidação da pedra, e depois alguém vai e utiliza uma amarração de corda para associar a pedra a um cabo de madeira, e aí a gente vai conseguindo criar novos signos, novos sinais, e a gente passa a criar uma ferramenta de trabalho a partir desse tipo de atividade. Então, quantas pessoas não participaram dessa cadeia de inovação? Então, ninguém inventa nada do zero. Eu acho assim, dizer que nós temos inventores, nós temos inovadores, né? Pessoas que escutam e leem o que está sendo feito pelo outro e compartilham com o outro alguma sugestão adicional. Então, quando a gente ouve o feedback de vocês, a gente está melhorando aqui, a gente está acrescentando inovação. Isso foi feito no exemplo do Cláudio. O Cláudio está dizendo, olha, precisamos de uma solução para que as pessoas possam complementar o curso. E aí a Gabriela sugeriu, vamos pensar em pílulas de gestão e pílulas de tecnologia, para que a gente possa suplementar. A gente vai vitaminar o corpo, né? Esse corpo coletivo que nós estamos construindo, esse corpo individual que nós estamos construindo, etc, etc. Então, nós precisamos, então, desse tipo de diálogo. Veja que numa associação de 2, 3, 4 pessoas, a gente já criou uma inovação. Então, às vezes a pessoa não se acha inovadora, é porque ela não percebe que ela está cometendo o erro de querer usar o conceito de invenção. E invenção, o único inventor foi Deus, que criou esse universo, este mundo, estas galáxias. Depois dele, todos os homens e mulheres passaram a ter que trabalhar com intersubjetividade, passaram a ter que conversar. E eu nunca consigo fazer nada novo, nada diferente, sem conversar e conhecer o que o outro está fazendo. Me parece assim, dizer que eu limito a minha capacidade de genialidade, mentalidade, a mim mesmo, que eu me prendo a mim mesmo,
na expressão grega do idiota, né, idiotia, né, que é a restringir-se a si mesmo, me parece que está perdendo a oportunidade de se comunicar, de partilhar palavras e se comunicar com o outro, porque que, na verdade, esse é o grande propósito de tudo isso. Então, assim, eu acho que o judiciário, se não sabia, agora se comunica muito bem. Acho que os juízes, se não sabiam se comunicar com os servidores, agora mudaram bastante a postura e a cultura dentro do nosso tribunal, né? Eu fui sempre um defensor de que a escola deveria treinar juízes e servidores, porque para mim não faz muito sentido a gente ter um centro de treinamento para servidores, um centro de treinamento para juízes, porque nós somos uma equipe só. A Daisy falou que nós somos uma única carreira. No sentido macro, nós somos uma única carreira e nós precisamos compartilhar. E quantas vezes a gente não inova a partir da oitiva, de ouvir alguém que não se sentia parte, né, das inovações. Então, nós somos inovadores, nós não somos inventores. Ninguém cria nada do zero. O Hugo, se construiu alguma coisa aqui na escola, não criou nada do zero. Então, por isso que eu faço questão de mencionar o nome de cada um dos servidores da escola. E eu esqueci do Paulo. O Paulo também. São todos os servidores. Então, a Maralina também. Nós não podemos esquecer as pessoas que trabalham conosco. Nós precisamos partilhar com elas. E eu acredito que é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que fazer inovação todos os dias. E é perfeitamente possível. Por quê? Porque a gente vai conversando com alguém, a gente vai entendendo como eu faço, como a pessoa faz, a gente compara, dali a gente constrói uma síntese. E essa síntese sempre é muito diferente. Sempre é o porvir, né? Sempre é o que vem de novo e o que pode ser testado. E também a gente precisa, embora a gente esteja na administração pública, a gente também precisa fazer testagens. Não tem como. Hoje, no ambiente um ambiente de tantas tecnologias com uso de IA generativa, não tem como a gente, por exemplo, inibir os testes e as experimentações. Então, pelo contrário, eu acho que o tribunal tem feito isso, ele tem incentivado a gente a fazer essas experimentações. E a partir do momento em que elas ganham algum nível de projeção, aí sim há a regulamentação. Mas, obviamente, existem marcos teóricos, ou melhor, marcos normativos, como, por exemplo, o uso da IA de maneira a não ignorar a centralidade humana. Então, nós não podemos fazer com que a IA nos guie, nós temos que guiar a IA, nós somos as unidades centrais de qualquer tipo de operação com tecnologia. A partir daí, com o uso ético da IA, a gente pode fazer BI, eu faço BI, para pensar, para aproveitar essa questão das metas do CNJ, do Estratégia em Ação, para, junto com a minha equipe no meu gabinete, poder contornar, desviar obstáculos que às vezes eram intransponíveis, né? Porque aí eu vou pensando aqui, olha, pessoal, então com essa etiqueta aqui a gente consegue derrubar uma quantidade de processos. Existem temas aqui que são repetitivos, que são mais de direito, não são tão de fato. Em relação aos de fato, a gente vai fazer dessa forma. Então, a gente consegue fazer um mapeamento muito interessante com a inteligência artificial e com essas outras ferramentas. Mas, bem, era só para dizer isso. Tem um livro que é How the Innovation Works, do Mark Ridley, que fala exatamente sobre essa diferença entre inovação e invenção. E depois que eu o li, eu passei a me permitir mais e também a até acreditar mais que eu sou um inovador. Eu acho que todos nós precisamos acreditar que somos inovadores, porque mentiram para a gente que a inovação é começar do zero. Não, ninguém começa do zero. Isso é um grande desperdício. Isso é uma falta, de crença de que isso é uma falta de crença de que nós não precisamos do outro, pelo contrário, nós precisamos do outro. Nós somos constituídos por nossas relações. As relações humanas são fundamento dessa própria formação de magistrados, de servidores e tal. Então, e aí tem o Alain Soupiot, que é um professor do Collège de France, que fala exatamente sobre essa questão, a função antropológica do direito. Então, o direito, ele é basicamente um instrumento que nos permite conversar, partilhar essas experiências, essas informações, e nós somos condicionados não por uma razão que vem de muito abstratamente longe. Não, a gente é condicionado pelo outro mesmo. A gente vai conversando e vai construindo e vai se entendendo, e daí que a gente começa a exercer algum tipo de liberdade, porque a gente começa a ver, olha, a partir das boas práticas, a partir daquilo, a partir dos entusiasmos
dos outros, a gente se entusiasma, e a partir daquilo que o outro tenta fazer diferente, a gente também começa a pensar que é possível fazer o diferente. Então, acho que hoje a gente conseguiu, fechando esse curso, a gente conseguiu entender que é perfeitamente possível destravar obstáculos que nos inibiam de ser pessoas mais surpreendentes. A gente precisa se deixar se encantar, a gente precisa passar a se encantar com as nossas próprias capacidades e, sobretudo, com a capacidade de diálogo com as nossas equipes. A gente precisa valorizar as nossas equipes. Eu acho que eu já entrei em equipe que as pessoas diziam assim: ah, você está entrando para trabalhar com a pior equipe do mundo, porque eram pessoas mais desanimadas, mais desencantadas, pessoas que já estavam há muito tempo trabalhando. Para mim, virou a melhor equipe do mundo. Para mim, virou a melhor equipe do mundo. Tenho essa equipe hoje. Inevitavelmente é a melhor equipe com que eu trabalhei em termos de afeto, de ligação. Tenho fotografia dessa equipe, é o meu time. Ganhamos os melhores prêmios e aqueles que imaginavam que eu estava trabalhando com pessoas desinteressantes não conheciam essas pessoas, porque não se deram ao trabalho de permitir ouvi-las e trabalhar com elas. Então, assim, a gente também trabalha com muitos preconceitos. Então, a gente precisa também entender isso. Há pessoas que, de fato, por mais que a gente converse sobre isso, sobre inovação, sobre gestão, sobre tecnologia, vai continuar dizendo que não vai dar certo. Então, assim, com relação a essas pessoas, o que eu digo para vocês, escutem, mas não levem esses votos negativos tão a sério. Pelo contrário, utilizem isso como mais um ponto de coragem e de vontade de fazer diferente. Então, que esses limões eles sejam limonadas e se o tribunal ainda não está à frente em todos os setores, em todos os índices, estará em breve, porque eu acho que a gente está montando uma nova cultura de pensamento. Fernando, falei muito, eu queria passar para ti. Não, foi perfeito, meu amigo. Obrigado. Acho que a Gabi tinha pedido a palavra antes. Era só para pegar esse gancho, doutor Hugo, e frisar aqui, o doutor André Luiz deu uma ideia sensacional e que a gente pode rapidamente botar em prática. Ele disse que assim como tem o REINT e o Momento PJE, a corregedoria poderia ter seu espaço semanal para compartilhamento de boas práticas de gestão. Achei sensacional a ideia. Olha aí, ele pegando uma ideia já existente, transformando numa melhor ainda. E de repente a gente podia fazer uma parceria SMAF Corregedoria para eventos semanais ou quinzenais, trazendo isso. Acho que seria sensacional e até provocando a SMAF também. Com essas ideias que podem ser lançadas nessas reuniões semanais ou quinzenais, a SMAF pegando ganchos para fazer futuras capacitações, né? Então, podemos trabalhar nisso, doutor Hugo. Fica aí a ideia Excelente. dele, apoiada por mim. Ótimo, ótimo, ótimo. Fernando. Perfeito. Bom, eu vou tentar ser extremamente objetivo, até porque eu sei que o horário está bastante estendido, e aí no sentido de tentar esclarecer as principais possíveis dúvidas, mas já adiantando que o canal de comunicação ele está aberto permanentemente, então a qualquer tempo vocês poderão nos acionar para absolutamente tudo que for preciso. Começando só com relação à questão da certificação, e já adiantando que praticamente tudo isso que nós estaremos compartilhando agora com vocês também está disponível lá na nossa plataforma Moodle, que é o espaço, que é um repositório onde todas as aulas estão lá, todos os materiais complementares, atividades, enfim, então o nosso grande repositório está lá no Moodle. Bom, há colegas que participaram de todo o curso e das duas trilhas, esses vão receber a certificação completa, que vai compreender 52 horas. Mas há colegas que optaram por fazer ou a trilha A ou a trilha B. E aí tem uma certificação básica de 36 horas. Nós vamos sugerir, até o final da semana, nós estaremos compartilhando com todos vocês uma tabela consolidada com relação à questão da participação, se há necessidade da complementação com alguma atividade em decorrência de não terem conseguido acompanhar todas as aulas, isso também vai estar indicado. E lá na plataforma, cada uma das aulas está separada por tema, por tópico. Então, tem as aulas gravadas que já estão disponíveis, e para aqueles que não conseguiram participar e vão precisar, porventura, fazer uma atividade complementar, as orientações também estão lá e o espaço para compartilhamento. Depois eu posso até publicar aqui rapidamente para que visualmente vocês consigam vislumbrar. José Maria pediu a palavra, e já podem ir fazendo interrupções a qualquer tempo, não tem nenhum problema. Então, José Maria, pode ficar à vontade. Bom dia. É só uma ideia, né, uma sugestão, porque
eu mesmo, mesmo eu vi, eu acho que da minha parte aqui, não sei se eu não consegui, né, assistir, eu não sei se 2 aulas ou 3, mas eu quero assisti-las ainda, né, e fazer lá a atividade, porque eu me inscrevi em tudo, inclusive para fazer a monografia, né? Então, assim, eu acho que seria interessante dar um prazo, por exemplo, aí de pelo menos umas 2 semanas para a gente desenrolar, né, assistir às aulas né, que a gente perdeu, né? Não só eu tenho, né? Não só eu tenho certeza que alguém aí também, em razão do pouco tempo, né? Eu aqui de Rio Branco, né? Para nós aqui né? 2 horas a menos. Então eu tive que ajustar o horário porque aí 9 horas em Brasília, 7 horas da manhã aqui, né? Se eu fosse para a justiça, provavelmente eu não ia conseguir entrar lá às 7 horas, então, né, o que eu tive que fazer? Eu tive que assistir o primeiro horário em casa, assim como eu estou aqui hoje, e o segundo módulo, né, a aula da tarde, eu assisti lá pela Justiça, né? Então, acabou que algumas aulas aí eu deixei de assistir, né? Mas eu quero atualizar tudo, e eu creio que aconteceu isso com outras pessoas aí também, em razão do tempo e tudo. Então, a sugestão é essa aí. Muito, Perfeito, muito obrigado, viu? perfeito, Zé Maria. Muito obrigado. Eu até ia falar com isso logo na sequência, mas já vou aproveitar e adiantar. E o curso ele é pensado porque é um curso vivo, né? Então, nós entendemos que a formação em serviço e que por mais que nós nos organizemos, agendas, pautas de audiência, em algum momento há essa intercorrência, então isso também é previsto, daí a oportunidade de estar fazendo atividade num segundo momento. Com relação a essa questão do prazo, nós havíamos conversado aqui internamente de dar um prazo a partir de amanhã de 15 dias, tá? Para que vocês possam estar cumprindo essas atividades que porventura vocês ainda não tenham conseguido realizar. Então, com relação às aulas, o prazo é de 15 dias. Para aqueles que forem seguir a qualificação de consultor, que depois eu vou falar na sequência, os critérios, o que nós esperamos que seja elaborado, o prazo será de 40 dias. Então, 15 dias com relação às aulas e um prazo de até 40 dias com relação ao trabalho final. Mas eu vou só detalhar um pouquinho melhor aqui essa questão da certificação, e aí na sequência nós vamos ter oportunidade de detalhar também o trabalho final. Gabi tinha pedido a palavra? Sim, era só para falar exatamente isso, Fernando, sobre o prazo e dizer que muitas pessoas que ainda não tinham sentido como seria o curso se inscreveram ou em trilha A ou em trilha B e no meio do curso acabaram se arrependendo e quiseram fazer as duas trilhas. Então, por isso que a gente pede esse tempinho até o final da semana para que a gente possa computar as frequências de quem no início não ia assistir e resolveu assistir tudo, para dizermos o que falta das aulas que não foram assistidas ao vivo, quais atividades, é isso que você estava falando, né, Fernando? Mas só para dizer que nesse meio tempo as pessoas desistiram de assistir só uma e resolveram assistir as duas, e outras que não iam sequer fazer, assim como José Maria, as 8 horas restantes para ter a qualificação de consultor de gestão, também resolveram fazer. Então a gente precisa desse tempinho para a gente se organizar, mapear todas as diferenças aí do início e de agora, e aí sim, lá para sexta-feira a gente consegue lançar isso direitinho e lançar também quem faltou assistir uma aula ou outra e as atividades respectivas que vão ter que fazer. Perfeito, Gabi, excelente. E só antes de passar a palavra para o José, a Luciana acabou compartilhando uma informação, e eu agradeço, Luciana, que na nossa plataforma o prazo do trabalho final está 60 dias. E aí, depois de algumas reuniões, inclusive conversando com o Dr. Hugo, como existe a possibilidade de esses trabalhos finais se concretizarem por meio de uma publicação com esse compilado dos trabalhos, nós avaliamos que 40 dias seria um tempo razoável, tendo ali 20 dias para uma organização, para uma publicação. Mas claro que todo o prazo ele leva em consideração que a formação em serviço, às vezes alguma especificidade, alguma dificuldade ao longo dessa realização, então há a previsão, caso haja uma situação excepcional, de uma prolação desse prazo, podendo chegar até os 60 dias. Mas nós avaliamos que internamente seria interessante tentar trabalhar com os 40 dias, mas no sentido de que nos 60 dias estivéssemos com tudo concluído, revisado e pronto
para uma possível publicação. Mas muito obrigado por ter compartilhado, viu, Luciano? De fato, o prazo original é 60 dias, mas nós vamos tentar trabalhar com todo um esforço no sentido de otimizar a gestão do tempo. Mas caso haja necessidade, isso também já está previsto, tá bom? José Maria pediu a palavra novamente? Gabriela, é uma dúvida. Esses 15 dias aí, né, que vocês estão se referindo, é para vocês fazerem o levantamento aí das, né, do que as pessoas ficaram faltando de assistir, de fazer as atividades, ou já é Não. para nós que temos alguma atividade pendente a gente cumprir? Não, então, até sexta-feira nós vamos lançar na plataforma as informações de quem está com atividades pendentes, de quem resolveu aderir às 2 trilhas e aderir até ao TCC e que está com atividade pendente. Aí pode complementar, Fernando. Não, perfeito. Então, José Maria, foi ótimo tu ter feito essa pergunta, porque, na verdade, até sexta, como a Gabi disse, nós já vamos compartilhar todo o relatório. E aí vocês vão poder tomar nota e falar, olha, eu preciso complementar aqui com 2 aulas. Então, vocês terão até 15 dias, a partir do final desta semana, para cumprir todas as atividades. Então, o prazo de 15 dias não é para que nós possamos compartilhar o estado da arte de como cada um está no curso. Isso nós vamos fazer até sexta. Esses 15 dias são para o cumprimento de possíveis aulas que os colegas não conseguiram acompanhar, perfeito? Mas, claro, cada Perfeito. situação vocês podem entrar em contato conosco diretamente e se porventura, até aproveitando o ensejo, algum colega que não indicou que iria participar ou gostaria de participar com o trabalho final, pode estar depois mandando uma mensagenzinha para a Luciana lá no Teams, que ela insere na planilha e vocês podem ainda participar da formação completa, inclusive para certificação como consultores. Não há nenhum óbice, não há nenhum prejuízo com relação a isso. Só que para facilitar a gestão das informações, essa informação especificamente, se pudermos centralizar com a Luciana, que tem feito todo um brilhante trabalho de gestão da informação, vai nos ajudar demais da conta. Agora, claro, esqueci, eu não sei com quem é, pode procurar qualquer um de nós, porque nós vamos ali fazendo as acomodações, tá bom? Então, bom, com relação à certificação, então, só para relembrar, já deixando claro, é só para sistematizar. Frequência mínima de 75%, tá, da carga horária do curso. Então, se você escolheu a certificação básica, são 36 horas, 75% disso. Agora, há alguns requisitos obrigatórios. Então, o módulo comum e este módulo integrador, eles são obrigatórios. Então, certificação básica. Módulo comum, integrador e a trilha A ou a trilha B. A certificação completa, 52 horas, módulo inicial, módulo integrador e as trilhas A e B, e a qualificação como consultor, o curso completo, mais a participação no trabalho de conclusão. Nós vamos explicar aqui agora em linhas gerais, para que vocês também fiquem tranquilos com relação ao trabalho, até porque uma preocupação da escola, Gabi, do Torugo e toda a equipe técnica, é que não seja só um trabalho pro forma, porque se for só para cumprir um requisito legal, não faria sentido. Da mesma forma que a turma anterior do curso de formação inicial houve um redesenho do trabalho final e as produções foram incríveis e extremamente significativas, a expectativa é que nós possamos também nos apropriar dessa expertise que foi desenvolvida com relação aos trabalhos finais da turma anterior, adaptada para o nosso curso de gestão. E antes de eu dar sequência aqui e explicar detalhadamente o que nós esperamos com relação ao trabalho de conclusão, o Nicolas acho que pediu a palavra. Nicolas, tá franqueado. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Só uma dúvida que talvez vai ser sanada agora nessa sua abordagem que começou a ser feita, é que eu estou vendo aqui na página do curso lá na ESMAF, lá no item 3, qualificação de consultor de gestão 360, aí tem 2 arquivos lá para enviar. Plano de ação individual e embaixo, trabalho de conclusão de curso. A minha pergunta são dois trabalhos que nós temos que enviar, por que essa diferença desses 2 arquivos aqui? Não, perfeito, Nicolas. Muito obrigado. Não sei se o doutor Hugo quer falar ou se eu já posso acabar dando sequência. Tá. Então, o que acontece, Nicolas? Na verdade, isso seriam oportunidades de os colegas poderem optar. Semelhante ao que nós tivemos na trilha anterior, que os colegas podiam trabalhar com um portfólio ou com um artigo, nós entendemos que alguns optam por trabalhar de uma forma ou de outra. Na verdade, o que nós vamos estar propondo é uma junção desses 2 em um só. Então, ele tem o trabalho final, esqueçam a palavra artigo. Isso, no final das contas, ele vai se concluir como um artigo. Mas, a princípio, pensar
fazer um diagnóstico dentro da unidade judicial. Então, assim, bom, dentro da minha unidade judicial eu enfrento estas dificuldades. Em identificando essas dificuldades, eu vou elencar prioridades. Então, sei lá, eu tenho 10 grandes dificuldades que eu preciso enfrentar, mas dessas, quais são as mais relevantes? Eu já vou aproveitando durante toda a construção competências, conhecimentos que foram adquiridos ao longo da formação. Então, por exemplo, em uma aula de gestão, nós aprendemos como definir a questão de urgência, gravidade, urgência e tendência. Alguns trabalham como matriz Guth, outros com outros teóricos, mas no sentido geral, assim, eu preciso definir prioridades. Então, já estou elaborando o meu trabalho, aproveitando conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso. Depois de feito esse filtro, eu vou pensar em estratégia de intervenção. Então, bom, para superar essas dificuldades, esses problemas que estão sendo identificados, eu sugiro tais iniciativas. É uma ação, é um programa, é um projeto, é uma iniciativa. O que eu preciso, ainda que no campo teórico, implementar para superar essas dificuldades. E ali eu vou, claro, já trabalhar meio que com uma estruturação de um programa, trabalhando com metas, com ações, com cronogramas, com responsáveis. Eu vou trabalhar com indicadores, porque é importante que nós possamos estar mensurando. Então, quais são os indicadores que eu espero, né, levantar para que me demonstre que essa minha iniciativa vai responder esse problema e, em não respondendo, eu preciso mudar o meu itinerário. Então, talvez eu pegue até uma base lá da matriz de competências, ou vou trabalhar com ciclo PDCA, ou enfim, muito do que vocês também já viram ao longo do curso. Quais são os recursos necessários? Então, no final das contas, é identificar um problema e pensar em hipóteses de solução para esse problema, mas não é só pensar nas hipóteses, é tentar estruturar isso de modo que seja passível de aplicação e de implementação, porque isso vai seguramente servir de base para superar dificuldades que outros colegas, porventura, estejam tendo também nas suas varas. Então, esse corpo de boas práticas, ele vai acabar se compondo e um trabalho não fica um trabalho só pro forma, é um trabalho que efetivamente nós vamos acabar utilizando nas nossas unidades. Tem alguns elementos que são desejáveis de serem utilizados, mas também não significa que nós não possamos fazer adaptações, mas a regra geral é de 15 a 25 páginas no formato ABNT, que é o padrão para a elaboração de artigos que nós temos. O prazo de entrega, a própria Luciane já sinalizou bem, a princípio na plataforma nós indicamos 60, mas é o prazo máximo. E como nós sabemos que formação em serviço é bastante desafiadora, pode ser que nós precisemos prolatar esse prazo e os 60 se tornem 100 dias. Então, nós vamos estar sugerindo ali, a princípio, 40 dias, em que nós vamos estar, toda a nossa equipe vai estar acompanhando essa elaboração junto com vocês e, havendo a necessidade, esse prazo, sim, pode ser flexibilizado. Nós vamos estar compondo uma banca para estar avaliando esses trabalhos de vocês, né? Composta pela nossa equipe de coordenação, até para que possa estar trabalhando desde o início com vocês e evitando retrabalho, porque se nós só avaliarmos quando vocês entregarem a versão final, seguramente elementos que poderiam já ter sido observados no início ficariam prejudicados. Os trabalhos eles poderão ser realizados em dupla também. Às vezes há colegas que trabalham juntos ou que têm afinidades ou que têm problemas semelhantes. E isso vai ser oportunizado, então o trabalho pode ser realizado de forma individual ou realizado em duplas. Nós estaremos também compartilhando lá na plataforma a publicação dos últimos livros, para que vocês tenham ideias de como foi a elaboração, foi a construção, para que sirva de inspiração. Não significa que precisa ser reproduzido exatamente daquela forma, é só para vocês entenderem que provavelmente estes trabalhos irão refletir em produtos semelhantes àqueles e que foram extremamente relevantes e que muitos tribunais, inclusive os estaduais, têm aproveitado a expertise e tudo aquilo que foi produzido para implementar nos seus problemas das suas unidades judiciais locais. Então, no contexto geral, com relação a este trabalho, ele vai se dar dessa forma. Se vocês precisarem estar marcando reuniões, falar, olha, Fernando, nós ficamos com dúvida que a qualquer tempo nós podemos estar marcando reuniões síncronas, estar tirando dúvidas de forma síncrona por meio da plataforma. Eu já coloco desde sempre o meu WhatsApp também à disposição, o Teams, então podem mandar mensagem no Teams, podem mandar mensagem no WhatsApp da forma que vocês acharem mais adequado. Então, quer seja eu, quer seja Dr. Hugo, Gabi, Luciana, faremos esses filtros. Então, se for algo que o Fernando talvez não consiga resolver, o Fernando vai fazer
a interlocução com o profissional que melhor possa orientar vocês com relação aos trabalhos de vocês. Então, reiterando, é para que seja significativo, para que vocês vejam a relevância do trabalho que vai estar sendo realizado e não só um trabalho para cumprir um requisito legal. Claro que o requisito ele precisa ser alcançado, mas essa questão da relevância do trabalho para o dia a dia de vocês, essa é uma das nossas premissas e nós não abrimos mão disso porque nós entendemos que a aprendizagem significativa vai nesse sentido. Diga lá, José Maria pediu a palavra. Desculpa aí novamente, tá? Não, nenhum problema. O tema da monografia, pelo que eu entendi aí, vai ser um possível problema que você tem na unidade, é isso? Isso, exatamente, José Maria. A expectativa é que, assim, primeiro, não se preocupem com o título. Se preocupem em identificar um problema. O título é a última coisa que nós vamos ter de nos preocupar nesse momento. Então, não se preocupem com isso. E, seguramente, essa avaliação diagnóstica que vocês vão realizar dentro da unidade judicial e esse primeiro levantamento da revisão de literatura ou das possíveis soluções, revisão bibliográfica, o nome que vocês queiram dar para isso, ele vai repercutir o título do trabalho de vocês. Então, não precisa se preocupar com isso, mas ele vai ser um desdobramento de um problema real identificado no local de trabalho de vocês. Perfeito. Obrigado. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver no chat, tem alguma coisa aqui, que esse momento é mais para estar dirimindo as dúvidas. E aí, em sanadas as dúvidas, nós vamos também estar compartilhando com vocês um link para uma avaliação diagnóstica rápida, porque é importante que nós possamos, né, aperfeiçoar sempre. Tem um mito de que time que está se ganhando não se muda, mas time que está se ganhando se aperfeiçoa sempre, porque caso contrário, nós corremos o risco de ficarmos fadados ao fracasso, e como todos os colegas que aqui estiveram, nós percebemos que as informações elas têm nos consumido com um nível de inovação tão rápido que nós pouco conseguimos acompanhar. Então, eu vou estar compartilhando. A Geisiane pediu a palavra. Pode ficar à vontade, Geisiane. E, na sequência, eu vou compartilhar o link da avaliação diagnóstica Tá com me vocês ouvindo? aqui no chat. Sim, estou te ouvindo. Porque eu não estou lotada em nenhuma unidade. Esse trabalho eu vou poder fazer ele também? Então, o teu caso é uma situação peculiar, mas nós vamos estar conversando sobre ele, eu, Dr. Hugo, Gabi, Luciana, e aí nós falamos contigo na sequência para ver de que forma nós podemos estar viabilizando a tua participação com relação a esse trabalho final também, tá bom, Geisiane? E desde já também Tá bom. parabenizando pela iniciativa de tu ter acompanhado todo o curso, de ter participado. Isso. E aí, Eu que esse agradeço caso, pela nós vamos conversar nos oportunidade. bastidores e compartilhamos contigo com a maior brevidade possível, tá bem? Obrigada, muito obrigada. E aí, meus amigos, tem um linkzinho para o Forms. São questões muito curtinhas, tá? Podem ficar tranquilos, não são 20 questões, não vai demorar mais que 5, 7 minutinhos. Aí, se vocês puderem responder, e aí é desejável sempre que possível que a avaliação seja feita durante o curso, porque nós sabemos que quando termina há outras atribuições, há outras agendas, e às vezes o preenchimento da avaliação fica prejudicado. Então, enquanto os colegas, se porventura tiverem outras dúvidas para dirimir, podem ir abrindo o formulário e respondendo. Nós vamos dar aqui para vocês 5 minutinhos, e aí, na sequência, nós vamos estar sistematizando para fazer a finalização formal da nossa formação, mas no sentido de que o curso não se encerra aqui e os vínculos também não. É importante que nós tenhamos também isso como premissa. Aproveitando para agradecer mais uma vez a Gabi, o Hugo pela confiança, toda a equipe da SMAF. Me sinto muito feliz de estar tendo a oportunidade de aprender com vocês. Também registrar os meus agradecimentos ao Dr. Márcio Maia, que envidou muitos esforços para que eu esteja tendo essa oportunidade de aprender e de trabalhar com vocês aqui no TRF1, doutora Rosimeira, enfim, há muitas pessoas envolvidas nisso, mas não poderia também deixar de registrar aqui o meu apreço, admiração e carinho por todas essas pessoas. doutor Hugo, Fernando, tem umas Oi, perguntinhas Gabi. no chat. Tem uma que, a última, eu já vou até responder para o Enéas. O TCC não é necessário para quem pretende computar apenas 36 horas? Não. Então, Para quem... aí tem mais outras duas, Fernando, se você puder respondê-las. posso sim. Eu vou responder essa e depois outro. Na verdade, Enéas, o TCC é só para quem vai fazer a formação completa mais o de consultor. Quem vai fazer algum módulo, ou só a trilha A, ou só a trilha B, ou a formação completa, não há necessidade de fazer o TCC, tá bem? Só para complementar, então, Enéas, a gente vai ter 3 tipos de certificados. Um de 36 horas,
para quem optou por uma trilha ou outra, um de 52 horas para quem optou pelas duas trilhas e um de 60 horas para quem está fazendo as 52 das duas trilhas mais 8 horas do TCC. Perfeito, Gabi, obrigado. É isso aí. E quais são as vantagens de fazer o TCC, né? Nós vamos entregar um certificado específico, que é o de consultor 360. Essas pessoas vão compor um hall de formados, né? Que estarão com esse tipo de qualidade de predicado. Isso vai ser encaminhado para os órgãos administrativos, né, gestores, a direção do tribunal, para que tomem conhecimento. E aí, naturalmente, em temas como correições e outras atividades administrativas, a escola vai fazer algum tipo de recomendação, né? Essa recomendação, obviamente, não é vinculante, não há nenhum poder de decisão nesse sentido, mas é no sentido mesmo formativo. Então, são pessoas que passaram por um percurso maior e, na dúvida, havendo a necessidade de indicar alguém para que componha algum time, alguma atividade específica, aí esses consultores receberão algum tipo de recomendação a mais por parte da nossa escola. Inclusive, é até importante conversar com o Dr. Jamil sobre a possibilidade de se emitir algum ato em relação a esses consultores, estabelecendo algum nível de reconhecimento, porque se trata aí de uma atividade mais aprofundada, e aí o Dr. Jamil também quer, nas correições, quer contar com pessoas novas, né, servidores e magistrados, já inclusive manifestou interesse de contar até com juízes e juízas da última formação inicial, né, o que vai ser inédito, porque geralmente são juízes mais antigos, né, com mais tempo de casa que compõem esse tipo de atividade. E aí, naturalmente, quando ele pedir a orientação da escola, a escola vai indicar aqueles juízes, juízas, servidores, servidoras, se for o caso, se pedir, que concluíram a formação completa. Então, é como se passassem a ocupar um time de elite, né? E há sempre a Nismeire, que é consultora deste curso, Nismeire Aparecida, que é chefe de gabinete da doutora Gilda, junto com a doutora Gilda, manifestaram o interesse de se formar algum tipo de programa permanente de gestão. Então, qualquer atividade que diga respeito ao programa permanente de gestão e que conte com um elenco, com uma equipe, esse corpo de consultores vai passar a atuar. Há também interesses assim que tudo vai depender da próxima gestão, de que esses consultores possam, inclusive, acompanhando unidades que mereçam maior atenção, como o PAI, procedimento de acompanhamento especial, outro tipo de atividade, esses consultores possam ser convidados a atuar, né? A atuar para que possam destravar os empecilhos, as dificuldades de gestão encontradas naquela unidade. Então, esses consultores receberão algum tipo de tratamento especial do ponto de vista da escola, que poderá ser ou não acatado, acolhido pela decisão do tribunal. Mas sim, a ideia é compor um time de elite, aí, uma equipe qualificadíssima para ajudar o tribunal naquelas partes em que ele não consegue resolver sozinho. Perfeito, obrigado. Tem mais 3 questões aqui que eu não tinha visto, aí só aproveitando para tirar dúvida, o Rick perguntou se a questão do sistema autodata nas citações, nós podemos preferir sempre isso, Rick, porque a citação direta fica mais fluido, não que trabalhar com a questão das referências, notas de rodapé tragam prejuízo, mas sempre que possível, se puderem privilegiar citações diretas, torna o texto, no contexto geral, mais fluido, mas não se preocupem com isso, porque nós vamos fazer todas as orientações para vocês lá, o ponto que os tutores estiverem acompanhando os trabalhos de vocês, mas de preferência, sim, autor data nas citações e com mais citações diretas, melhor. A Mirna perguntou para esclarecer o prazo 40 ou 60 dias. Mirna, apesar de na nossa plataforma constar o prazo de 60 dias, nós vamos estar considerando o prazo de 40 dias como regra geral, mas entendendo que, havendo a necessidade, nós podemos prolatar esse prazo por um período de até 60 dias, tá bem? Porque como a expectativa é de que possamos, inclusive, publicar estes trabalhos, quanto antes nós formos concluindo, melhor. Então, a princípio, vamos considerar 40, com a possibilidade de poder estender para
60 dias. Enéas, a Gabi já esclareceu bem. E as publicações, Elisa, elas vão ser colocadas na plataforma ainda no dia de hoje para vocês. Nós não colocamos antes, até para não gerar ruído de comunicação, então nós optamos por só publicar depois que nós fizéssemos o comentário com vocês, para que vocês entendam o porquê de nós termos compartilhado na plataforma. Mas a expectativa é que hoje já esteja disponível para vocês, tá bem? Não sei se mais alguém tem alguma contribuição. Agradeço, inclusive, os colegas vários que já responderam à nossa avaliação de reação, e é importante que ela seja feita com a maior brevidade possível, como está sendo o caso, e aí nós da equipe vamos estar levando isso muito a sério, vamos olhar com todo o carinho Só estou possível. terminando. Não, perfeito, Antônio, fica tranquilo. Não fecha É só agora pra você não, saber. que eu estou terminando. Não vai fechar não, ela vai ficar aberta, pode ficar Ah, tranquila, tá. vai ficar aberta até o final do dia. É só para já dar um retorno para vocês, que assim, a avaliação também não é um instrumento pro forma, de que nós levamos muito a sério e de que nós fazemos todo o possível para trazer os aperfeiçoamentos a partir das observações de vocês na primeira oportunidade de ações formativas. Então, é só para que vocês fiquem bem tranquilos que não é só um preenchimento de qualquer jeito ou para cumprir um requisito. Isso traz para nós insumos de muita relevância para que nós possamos estar aperfeiçoando sempre, e no sentido também de já agradecer vocês por toda essa participação. E aí, Lucas, se possível, encaminhar para a Luciana, que ela está fazendo toda essa gestão das informações com relação às trilhas. Aí pode mandar para a Luciana a tua intenção de integrar o TCC, perfeito? Mas caso depois esqueça, ou enfim, qualquer um de nós pode receber, mas a princípio a Lu vai fazer a centralização da gestão dessas informações. Obrigado. Isso, José. Quem não conseguir se inscrever, fala assim, eu ia fazer o TCC, não consegui, recebe a certificação geral das 52 horas. Então, com relação a isso, pode ficar bem tranquilo também. Lembrando que, como foram muitas horas e muitas pessoas não conseguiram acompanhar todas as aulas ao vivo, e, consequentemente, a gente não consegue, pelo relatório Teams, ver a presença dela, claro, porque ela não participou, vocês também devem se manifestar, se manifestar não, até sexta-feira nós vamos fazer esse compilado de das aulas que nós percebemos que as pessoas não assistiram ao vivo, e elas vão ter que fazer uma pequena atividade para comprovar que assistiram essas aulas gravadas na plataforma, ok? Aí, nesse caso, claro, nós trabalhamos muito com inteligência artificial, mas vamos só fazer todo o possível, né, para que não seja substituída pela inteligência artificial, até porque o mais importante é o desenvolvimento da competência, são as informações que ali estarão presentes. Diga lá, Antônio. Fernando, eu não... Eu me perdi, não recebi aviso, mas claro que a culpa é minha, eu devia ter consultado o site da escola, mas realmente me passei por isso. E eu não sabia que ia ter aula ontem, mas eu já baixei, já abri os vídeos para assistir logo após aqui essa aula. Eu não sabia que ia ter aula ontem. E eu estou até de férias, né? Mas eu saí de férias ontem, né? Mas eu vou assistir e já vou mandar. Foi a única que eu perdi ao vivo, né? E eu só me lembrei, não, eu só perdi a aula porque o Hugo falou assim ontem, a Duda. Eu pensei que essa aula tivesse sido cancelada, porque ela era para ter sido sexta-feira. Mas aí, como eu não recebi nenhum aviso no e-mail nem nada, e também não sei se essa informação está disponível no EAD, minha obrigação era ter consultado o EAD. Bom, peço desculpas, na sexta-feira também devia ter perguntado isso, né? Mas, de qualquer sorte, eu já baixei a tarefa aqui, no Word, responder aqui, vou assistir as aulas, vou responder a tarefa, mas para onde eu envio essa tarefa? Perfeito, Antônio Cláudio, muito obrigado. E assim, não se preocupem, essa questão dos ruídos de comunicação reiteradas vezes vão acontecer, é importante que nós tenhamos oportunidade de contornar. Eu vou até abrir a plataforma aqui rapidinho, vou até pedir licença, só para mostrar, e pode ser até uma dúvida dos outros colegas, porque aí já facilita, se a minha internet permitisse. Eu vou só compartilhar minha tela, e aí fiquem tranquilos, pessoal, que nós vamos respeitar o horário de término, viu? Até as 13 horas no máximo, nós vamos conseguir concluir.
Minha internet está bem lenta, mas vamos ver se eu vou conseguir compartilhar a tela. Se eu não conseguir, eu explico para vocês detalhadamente como vai ser, mas é bem tranquilo. Fernando, rapidinho, o doutor Antônio Cláudio, eu assisti uma aula que eu não havia assistido, aí né, você baixa lá o questionário, salva numa outra pasta do seu computador e depois lá ele abre a opção para você enviar o arquivo. Aí você arrasta ele, joga lá dentro e envia, tá? Ah, sim. Então, pelo próprio sistema dá para enviar, né? Isso Isso, aí lá na no próprio plataforma Moodle. mesmo aí dentro. Vocês estão conseguindo Tá. ver a minha tela ou não? No Sim. próprio site da SMAF, né? Sim, Isso, Exatamente. isso, Antônio. É que no Moodle, ó, tem lá a atividade, então cada uma das aulas, ó, por exemplo, liderança, tem os slides da aula, tem as aulas gravadas e tem a atividade complementar. No que o amigo clicar na aula, ele vai abrir o material e o senhor pode fazer o upload da aula, da atividade do senhor lá. Caso, porventura, não consiga, falou, olha, lá realmente travou, tive alguma dificuldade, também não tem prejuízo. Pode estar mandando para a Luciana ou para mim, que nós faremos a avaliação e já faremos a atualização no quadro para cômputo dessa atividade. Então, a princípio, dentro da plataforma, em havendo Eu estou qualquer até vendo agora. dificuldade, pode Tem até compartilhar um diretamente espaço conosco. para envio. Realmente Isso, aqui. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, Fernando. Está aqui até adicionar a tarefa e enviar. isso, Né? perfeito. Mas qualquer dificuldade, não se preocupem. Podem mandar também para nós, mas a plataforma, ela já, para cada uma das aulas, ela tem um espaço para atividade. Alguém, Ellison, pediu a palavra? Bom dia, doutor Fernando. Eu fiquei numa dúvida, só uma questão bem simples aí que a Gabriela falou. Então, a administração do curso vai avaliar quem tem 75%, e vai informar quais não constam, porque, pelo menos a audiência comigo aqui já aconteceu de, às vezes, a pessoa estar presente e dar uma falha na internet e não constar o período. Então, a administração do curso vai informar a gente, ó, essa aula aqui, isso não consta, faça atividade, seria isso? Isso, exatamente. Nós vamos estar compartilhando. Agora, se você fala assim, olha, Fernando, houve uma inconsistência aqui, eu participei dessa aula, e cada caso nós vamos ajustando, pode ficar tranquilo. Então, ok, muito bem. Não tem nenhuma objeção com relação a isso. Muito obrigado pelo esclarecimento. Nada. Glenda pediu a palavra. E é só para eu falar numa experiência própria, que eu só não vou ligar a câmera, gente, porque eu estou muito à toa, viu? Desculpa. Não, tranquilo, Glenda. Eu também estou de férias, viu, doutor? Que nem o senhor. Glenda, mas é bom ouvir sua voz. Bom ouvir sua voz. Vou falar uma experiência própria minha, certo? Eu não assisti nenhuma aula ao vivo. Só essa semana que eu consegui assistir, porque eu tive audiência todos os dias, né? E sabia que foi muito bom fazer essa atividade, porque agora eu tenho os resumos de todas as aulas, e eu acho, inclusive, que eu vou fazer os resumos dessas 2 aulas, porque vai ser importante para fazer o TCC, entendeu? Até porque, Fernando, ainda que tu fales da inteligência artificial, eu acho assim, que a gente não pode deixar que ela faça o serviço e a gente se esqueça, até porque é até meio contraditório dizer para a gente não usar depois dessas aulas que a gente teve aqui, né? Mas vai ser muito bom para quê? Para a gente mapear aquilo que a gente quer e pegar aquilo de melhor que teve no curso, entendeu? Por isso que eu achei muito interessante fazer essas atividades, muito mesmo, porque agora eu tenho um resumo de todas. E também atrelado ao quê? A minha experiência pessoal na minha subseção. Entendeu? Nossa, Glenda, então você já está com o trabalho praticamente pronto. Não, mas aí eu vou ter ideias, vou conversar com os meus amigos, porque eles têm Adorei. até nome, Isabela, Tobias e Bartolomeu, né? É o ChatGPT, o Gemini e o Cláudio. A Glenda já está tendo, Gabriela e Fernando, ideias logo no primeiro dia de aula. Tá vendo? Olha a inovação aí, ó. Ela teve uma ideia muito boa para a questão do problema da seção de cálculos a travancar os processos de desapropriação. Mas o povo já cortou minhas asinhas, aí eu tenho que ver se eu vou implementar ou não, porque cortaram minhas asinhas também nesse aí, viu? Né? Mas vai dar certo, mas é só experiência pode ficar tranquila. Passar, que eu achei bem interessante fazer essas atividades, sim. Não achei algo ruim, que pesou, não. Que bom. Que ótimo, adoramos os feedbacks, não é, Fernando? Perfeito. E só para vocês pensarem, Glenda, também a atividade complementar não foi só para cumprir um requisito, ela realmente foi pensada para que, assim, olha, quem for fazer precisa também fazer sentido. Então, não é burocrática,
mas tem toda uma relevância e atende ao objetivo que nós esperávamos. Mas muito obrigado também pelo compartilhamento teu, Antônio, de todos os colegas. Não sei se Gabi tem mais alguma coisa, doutor Hugo, ou se algum colega gostaria de esclarecer mais algum elemento. Aí, caso não, acho que eu passo a palavra agora para o doutor Hugo, para que ele possa fazer o encerramento do nosso curso. Fernando, meus Doutor parabéns Hugo, pela exposição. Oi, José. me permite aí só uma consideração, né? Eu não sei se foi porque é a primeira vez que eu acessei o site da SMAF aí né, na modalidade EAD, né? Mas assim, tá conversando com um colega aqui da seção judiciária aqui do Acre, nós achamos assim pouco intuitivo, né? Eu demorei um pouco para eu saber, né, como que funcionava, né, aonde que estavam, né, aonde que estavam as aulas, né, lá, dia que houve aulas de manhã, de tarde, eu sinceramente assim, né, eu encontrei um pouco de dificuldade, né? Então é só mesmo é só mesmo a título aí de informação e de sugestão para ver se de repente melhorem aí o layout lá da página interna, né? Lá quando a gente acessa lá no EAD, tá bom? Perfeito, Zé Maria. Só antes de passar para o doutor Hugo, Doutor todas as Fernando, sugestões são bem-vindas e quem sabe no próximo curso nós possamos já ali no início abrir a plataforma e fazer um passeio por ela, porque isso já começa a nos familiarizar. Mas toda sugestão é bem-vinda, ao ponto que agradecemos. Viu? Muito obrigado. doutor Fernando, só um minutinho, só pedir licença, doutor. O doutor Antônio Carlos já falou que fez a avaliação do curso. Ela está aqui na plataforma? Está aqui no... Tá no link no chat. Aí abre o sim. formulário do Google. Sim. Ok, obrigado. Só que, Fernando, nesse formulário que eu preenchi do Google, não dá para colocar o meu e-mail funcional, foi o meu e-mail do Google. Perfeito. Não, mas não tem problema. Essa é só uma avaliação de reação. E depois vocês vão ter oportunidade de todas aquelas sugestões, o trabalho mais sistematizado, com contribuições, isso também vai ser oportunizado. Mas não há prejuízo, não. Pode ficar tranquilo, viu, Antônio? Tá, obrigado. Nada. Doutor Hugo, o senhor tem a palavra. Então, já disse o que eu tinha que dizer. Quero cumprimentar o Fernando pela aula, pela exposição, muito didática. Em relação a esses feedbacks, nós vamos colhê-los todos, vamos fazer uma digestão de tudo, pensar a respeito de como podemos melhorar, fazendo as inovações adequadas, né? Como eu disse a vocês, tudo isso é oportunidade de inovação. A gente está trabalhando, inclusive a Gabriela está vendo para mim, para a gente fazer uma reunião definitiva sobre o novo site da escola, para que ele seja entregue, viu, Fernando? Ainda na gestão do Dr. Jamil. E nesse site seria muito importante que a gente tivesse um novo Moodle, ou melhor, um novo ambiente virtual de aprendizagem, mais intuitivo, ainda que a gente possa fazer a apresentação do AVA durante o início do curso, ainda assim é possível sim pensar numa plataforma mais intuitiva, sobretudo em relação a essas novas tecnologias, essas novas ferramentas de trabalho colaborativo. E em relação às outras sugestões, também nós vamos nos alimentar delas para que seja apresentado ao Dr. Jamil e a Gabriela possa apresentar também para a próxima gestão. Em relação ao curso, acho que o curso cumpriu bem o seu papel. Foi um curso muito intenso, não é, pessoal? Foi um curso muito intenso. Aulas assim, estava parecendo Copa do Mundo, aquele período da Copa do Mundo que é jogos de grupo, que é jogo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei o quê, e vai, não sei o quê, e toda hora tem que ficar com a televisão aberta, senão você vai perder um jogo da Copa. Aí depois ele foi aliviando, hoje a aula foi mais tranquila nesse sentido, mas a intenção era essa, porque a gente tinha pouco tempo mesmo para entregar, uma vez que o Dr. Jamil precisou tirar férias, hoje ele
começa as férias dele, então ele queria poder acompanhar a maior parte das aulas e também a gestão se encerra neste mês de abril. Por conta disso, a gente criou a flexibilidade pela primeira vez de permitir que as aulas pudessem ser assistidas de maneira síncrona, não somente ao vivo. Então, sabendo das dificuldades de cada um, que muitos estão aqui com o fechamento de pauta, de gestão, de administrativas e judiciais, de períodos administrativos e judiciais de atividades. Então, nós, com esse cuidado todo, nós criamos essa inovação de dentro da plataforma a pessoa poder, alimentando ali com dados da aula, cumprir a frequência. Então, é um tipo de frequência completamente diferente que a gente nunca fez. Sabendo também que 60 horas intensas, como foram as aulas desse curso, careciam de algum tipo de flexibilidade além do óbvio. Então, eu acho que foi muito interessante. Foi uma sugestão, inclusive, da Nismeira Aparecida, que é uma das fundadoras desse pensamento, né, que auxilia diretamente a desembargadora Gilda, que é a gestora de metas do nosso tribunal, e que caiu muito bem, escutando o que a Glenda disse, me parece que cumpriu bem o papel esperado. Bem, então eu queria mais uma vez agradecer à desembargadora Gilda pela oportunidade de ter nos permitido desenvolver este curso mais uma vez, dizer que também merecem elogios a Nismeire, a Gabriela, toda a nossa equipe, Gabriela, merece salva de palmas, todas as unidades que mandaram servidores, que mandaram seus juízes, os juízes que autorizaram os servidores, os chefes de gabinete, chefes de assessoria, diretores de secretaria, supervisores que estão conosco, os gestores de fato que fazem acontecer este dia a dia do tribunal, estão aqui conosco. Então, assim, todos os formadores, né, pessoas de primeiro calibre, de primeira ordem. Então, eu quero dizer que foi muito bom conviver com vocês durante esse período, durante estas 60 horas, e agora nós teremos esse tempo para elaboração do trabalho. Não sei se o Fernando disse, mas a gente também vai poder fazer esse trabalho em dupla, tá? Quem estiver trabalhando com alguém na mesma unidade, pode aproveitar para pensar um plano de ação em dupla. E aí, dentro do que foi entregue, a gente pode pensar, aproveitando já, eu acredito já estará na próxima gestão, Gabriela, para que também nasça uma nova publicação da escola. Então, dizer assim, da honra e do prazer de trabalhar nesta instituição tão honrada, tão merecedora de elogios. E Fernando, parabéns aí pela coordenação também, você deu um show. Gabriela, parabéns e sucesso na tua caminhada, que você continue sendo luz, você é uma estrela, você brilha bastante, você é muito forte e você encanta, tá? Continue fazendo isso pelo tribunal, continue entusiasmada e fazendo a gente feliz, tá? O tribunal precisa de você, nós precisamos de você, permaneça sendo essa grande secretária executiva. Doutor, Eu vou, você fica e você vai conseguir fazer um trabalho muito bem, prestando todo esse apoio ao novo diretor da escola, que acredito seja o desembargador Ney Belo, que é um homem culto, um homem acadêmico, um homem das letras, né, um teórico do direito, e eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito diferente, né? Eu acho que isso que é legal, né? Fecham-se ciclos, abrem-se ciclos, e aí a gente está sempre nos surpreendendo, né, com o que virá. Então, eu acho que o que virá vai ser muito legal. O ciclo que se fecha, ele permite que o novo ciclo que se abre não invente a roda, mas possa construir aí bicicletas incríveis, né? Aeronaves, drones, etc, etc. Afinal de contas, a mente humana é ilimitada. Então, obrigado a todos e todas. Em nome do desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira, eu declaro encerrado este curso de gestão. Obrigada, doutor Hugo, obrigada, Fernando, obrigada a todos que estão aqui presentes. E estou aqui à disposição na SMAF, espero continuar e sempre contem comigo. A nossa escola vai estar sempre de braços abertos para todos vocês. E se Deus quiser, ainda continuaremos aqui realizando grandes cursos, sempre com o apoio do doutor Hugo, que a gente não vai largá-lo, vai ser nosso
consultor informal, né, Fernando? E se Deus quiser, vamos fazer ainda muitos eventos e jornadas aí junto com a nossa corregedoria, capitaneada pelo Dr. Jamil e pelo Dr. Hugo. Obrigada a todos e voltem sempre. Gabriela? Pois não? José Maria aqui, só uma observação também, né? Apesar de eu não ser aqui de Rio Branco, né? Eu sou aí do tribunal, mas eu acho que seria interessante vocês aí da SMAF se atentarem ao fuso horário que existe aqui, né? Boa observação, muito boa. Porque, assim, como eu disse, né? O curso começou aí às 9, só que para nós aqui são 7 horas. Nossa, muito bem lembrado. Vamos observar, né, isso nos próximos. E aí, né, os dias de aula aqui, poxa, eu tinha que estar lá, né, lá na sessão judiciária, mas ainda é muito cedo, né, e demandas lá, né, e eu com o PJE aqui assistindo aula, então, né, só para passar essa informação aí que acho que é muito relevante, tá bom? Com certeza, obrigada pela observação e vamos observá-la. Tá, obrigado. Então, gente, muito obrigada. Sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. Fica até difícil despedir, sabe? Foi tão gostoso, fica até doendo dar tchau. Nossa, mas deixa eu só fazer uma observação, Gabriela. Olha, pois não. Eu já conheci, já ouvi falar, mas pude conhecer o Hugo pessoalmente e ver o trabalho dele nesse curso, que ele foi assim o grande idealizador e assim construtor, e é exatamente admirável isso. Ele dá espaço para todo mundo para construir juntos. Essa sua observação é belíssima. A gente não inventa nada, a gente inova naquilo que a cultura já nos traz. Isso é muito, muito importante, trazer isso para o judiciário, né? Às vezes os tribunais, e nós mesmos juízes queremos reinventar a roda. Não, a gente tem que ver, e isso é a tradição da common law, de onde, né, a formação que me influenciou muito na minha vida, né? Eu morei, estudei nos Estados Unidos, e essa é a perspectiva da common law e de como se raciocina na common law. Então, fiquei encantado, conheci um colega jovem, digo jovem porque com 55 anos, só de magistratura, né, completar esse ano 29, eu posso lhe chamar de jovem como um elogio, não como uma... Porque quando eu iniciei a carreira, isso não era bem elogio, né? Você é muito jovem, né? Mas é como um elogio. Você é um colega que realmente é fora da curva, brilhante. Aproveite que você estará na corregedoria ao lado de outro colega brilhante, que é o Saulo Casale. Eu conheço há muitos anos, há décadas, e assim, fico muito feliz de conhecer você, o Rodrigo, os dois Rafaéis, não sei se plural está correto, né? O Lima e o outro que vai ser o gestor, né? Fiquei muito feliz de ver que vocês estão repensando uma justiça e uma magistratura e um judiciário no momento que vocês integram os juízes e servidores, porque isso é uma das coisas que eu mais achei fantástica nesse curso também, de metodologia. Vocês realmente dão esperança, tá? E eu estou falando isso de coração, não estou falando isso rasgando seda nem nada. Dão uma esperança, porque a nossa geração, a minha geração, encontrou um tribunal que não estava aberto, não queria nem saber quem chegava. Fique calado aí, você está falando o quê? Você não sabe, você não conhece. E realmente o nosso tribunal mudou muito, deu espaço para vocês, né? E eu fico impressionado, né? Como vocês tiveram uma percepção e uma acuidade visual para, com 10, 15 anos de magistratura, vocês
terem um impacto. Vocês não sabem, vocês não têm ideia. Eu, por tanto tempo, é que tenho ideia do quanto vocês só vão ter daqui a alguns anos, do quanto vocês estão impactando. Entendeu? Eu estou dizendo isso de coração, não é para elogios pro forma, nada disso. Vocês não têm noção do quanto vocês ainda vão impactar, tá? Esse tribunal e a magistratura, de uma forma geral, um exemplo que o tribunal vai dar. Então, acho que é um mérito dos colegas hoje, que são da minha geração, um pouco mais velhos, que estão mais velhos no tribunal e que se abriram, né, para isso, deram oportunidade, e a acuidade, a sensibilidade que vocês tiveram. Então, assim, fica assim meu afeto, minha admiração, entendeu? Estou sempre à disposição e, assim, fico agradecido e muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Recebam o meu abraço fraternal e eu estou registrando isso aqui porque vocês são uma geração que realmente me impressionou. Vocês estão fazendo uma revolução silenciosa, tá? Que já está começando a ser percebida para além das fronteiras do tribunal, mas ainda vai reverberar muito mais. E Deus abençoe vocês. Muito obrigada, doutor Antônio Cláudio. Obrigado. Muito emocionante suas palavras. Acho que eu estou muito sensível, gente. Estou querendo chorar. Transmitam isso aos outros colegas que participaram, juízes, tá? Transmitam isso, porque realmente fico muito feliz de ver colegas assim tão comprometidos e com um pensamento tão inovador. De parabéns. Obrigado, querido Muito obrigada. Cláudio. Olha aqui a Nismeire, que é uma das mães aqui deste projeto. Doutor Antônio Cláudio tem toda a razão. Esse curso já está impactando e muito, e sua participação também foi e será revolucionária. Muito obrigado. Então, a ideia mesmo da Nismeire é de construir essa gestão 360, né? Essa percepção como um programa permanente, Antônio Cláudio. E se te impactou dessa forma, que já é um ator relevantíssimo no tribunal há tanto tempo e que eu já conhecia de boa fama, né, que o doutor Jamil já elogiava tanto, a doutora Edna também. Então, significa que realmente é um projeto precioso, né? Porque se conseguiu te impactar, eu acho que consegue impactar muitos e muitos e muitas. Então, Nismeiro, obrigado, viu? Obrigado por este apoio que você sempre me deu, sempre deu a Gabriela. Nós somos sempre muito gratos a você. Com Verônica, certeza. Renata, José Maria, Tiago, Cristina, Eudóxio, Mirna, George, Luciane, Antares, Neymerson, Matheus, Alessandra, Gabriel, tanta gente aqui, né? Tanta gente maravilhosa. Alexander, Enéas, Alexander, Verônica, Mirna, tanta gente boa. Geisiane, Priscila, muito obrigado. E bom almoço a todos. Fernando, vem me buscar para a gente almoçar. Estou aqui Obrigada, gente. Obrigada a todos. No gabinete do Dr. Jamil. Uma ótima tarde a todos. Estamos aqui à disposição. Eventuais dúvidas podem ser feitas aqui nesse chat. Eu acho até importante as dúvidas serem colocadas aqui no chat, porque aí a dúvida de um pode ser de vários, né? E a gente vai esclarecendo as coisas por aqui também. Muito obrigada a todos. Uma ótima tarde, ótimo dia de trabalho e que nosso curso tenha plantado uma sementinha aí em cada um. Obrigada a todos. Zé Maria. Boa tarde, tudo de bom. De bom, Glenda. Obrigada. Beijo, tchau. Boa tarde, obrigada. Um beijo.